E aí, pessoal, bom? Vamos lá. Eu vou gravar esse vídeo para comentar aí o resumo anual do Strava, que é já há alguns anos, aí, uns 3, 4 anos, o Strava produz, para quem usa o aplicativo, um resumo com os números daquilo que a gente conseguiu produzir durante o ano, tá certo? Muita gente fica muito animado com os números do Strava, muita gente fica desanimado com os números do Strava, muita gente fica comparando os números do Strava com o número de Strava de outras pessoas, e eu vou lançar uma luz aqui para vocês poderem olharem melhor para os seus resumos anuais do Strava, tá certo? E para isso vou exercitar com que vocês olhem para os meus números, que é o que eu tenho para mostrar, tá? Então, quando você for olhar para os números, seja o seu, seja o do outro, você precisa exercitar uma maneira de pensamento que chama enxergar o viés. A gente escuta isso aí, ouve muito falar disso aí, principalmente política e tal, e acredito que a maioria das pessoas não entende. Mas tudo que você vai olhar, você precisa entender o viés. O que é o viés? O viés é a tendência. O viés é uma lente que revela a intenção, tá? Então, e essas intenções, elas não são obscuras. Elas são intenções que elas geralmente são colocadas, são expressas, talvez não com mais ou menos publicidade, mas são intenções que não necessariamente são escondidas. Então, o viés não é uma coisa que está escondido e você tem que futucar. Você só precisa ter perspicácia, sensibilidade para entender o viés do outro. E, principalmente, para entender o teu viés. Porque se você não tiver um viés, você está igual o tronco de bananeira na enchente, indo para onde a maré levar. Então, para você entender os meus números, você vai precisar olhar para isso com algumas lentes. E são esses vieses que eu vou mostrar em primeiro lugar aqui para vocês. O primeiro viés para entender quem é o Emílio no resumo do Strava é entender que eu sou um corredor, mas que eu sou um ultramaratonista. Então, olhar para o meu volume e para as coisas que eu fiz e tentar se comparar com isso, sem estar compartilhando comigo do mesmo objetivo, é uma tarefa enfadonha e é uma tarefa que vai gerar frustração na maioria dos corredores que não são ultramaratonistas. Tá? Porque o meu resumo diz aqui que, inclusive esse resumo ele não está pronto, porque esse resumo que eu estou usando aqui é de anteontem. Então eu vou tirar um resumo no dia 31. Esse sim é o verdadeiro. Então, esse resumo que eu tenho aqui, ele mostra que eu corri 3.736 quilômetros em um ano, certo? O que é uma média elevada, uma média muito elevada para um corredor. Então, precisa olhar sobre esse viés. Para você entender também, dentro da minha realidade, o que esse resumo diz, você precisará entender que eu também passei um período de recuperação de aproximadamente 60 dias, entre 20 de março e
20 de maio, que são referentes a um pós-corrida que eu tive no dia 18 de março, e em sequência eu tive um evento de dor no joelho que levou aproximadamente 60 dias para resolver. O que faz com que essa distância total seja aí influenciada por um período de 60 dias rodando, mas rodando bem menos do que o planejado, tá? Em virtude desse evento, o restante da minha temporada, ele também tem uma influência desse evento, dessa dor, porque eu troquei a estratégia que eu estava usando no ano anterior, que era uma estratégia baseada no ritmo, para uma estratégia baseada na força. Então, eu priorizei mais treinos de força na corrida, e, em consequência, com menor intensidade, para sobrecarregar menos com o ritmo a estrutura, o que faz com que a minha média de quilômetros seja baixa em relação ao número de horas que eu desempenhei. Ou seja, ela poderia ser uma média mais alta se eu não tivesse tido 60 dias com volume muito baixo de corrida e se não tivesse o restante da temporada toda sem uma preocupação com ritmo, o que faz com que essa distância seja relativamente diminuída, tá? E o último viés, para você entender que eu tenho uma filosofia de treinos diários. Então, eu corro praticamente todo dia e eu treino praticamente todo dia do ano, né? Então, eu tenho aqui um total de dias ativos de 329. Esse ano eu não consegui treinar todos os dias, mas uns 6 dias, acredito que eu não tive nenhuma atividade, embora tenha dias que teve atividade e não foi registrado no relógio nem no aplicativo, mas esse ano, acho que 6 dias eu não consegui fazer nenhuma meia hora de atividade, tá? O que leva aí um quadro de 329 dias até anteontem, ainda tem uns dias para completar, 600 horas de treinamento registrado, 3.736 quilômetros com 107.876 metros de ganho de elevação. Isso são os dados relevantes no meu esporte, que é ultramaratona de trail run, né? Ultra trail. E uma vez olhando para esse retrato com essas lentes, né, você vai poder entender melhor o que eu produzi. Em seguida, eu vou falar para vocês o que eu acho relevante você olhar no seu relatório. Primeiro, se você futucar direitinho, você consegue acessar quantidade de horas que você treinou no ano e, se possível, um comparativo com o ano anterior, sua média mensal de horas treinadas, sua média semanal e a sua média por sessão, tá? A outra coisa que você vai olhar, total de dias ativos. Isso é muito importante para você perceber o que você ainda pode implementar na sua... investir em você mesmo, tá certo? Eu, desde 3 anos já, desde 2022, saída da pandemia, abril, 1º de abril de 2022, eu coloquei uma meta de me exercitar todos os dias. Isso foi em virtude
já de olhar para a qualidade que eu quero ter de movimento nos próximos 30, 40 anos. Então, eu estou em vista da longevidade, eu instituí que a melhor receita para minha longevidade são treinos diários. E eu acredito muito que isso vai ter uma repercussão no decorrer do tempo positiva. Não só na corrida, como na minha condição geral, física, emocional, intelectual. Então, o total de dias ativos é uma percepção que você pode ter no seu relatório e ver o que você pode implementar em seu benefício em relação aos dias ativos, tá? Para quem treina corrida de trilha, corrida de montanha, a percepção do total de ganho de elevação é muito importante para você ter uma média de elevação, porque essa média de elevação, ela também, durante os anos, ela vai mostrando para você uma consistência e ela vai gerando um tipo de força muscular, um tipo de contração muscular, um tipo de metabolismo energético, que é muito importante acumulado. Tá? Então, para as nossas pretensões futuras, a média, o acúmulo da média é muito importante. Tá? Esse ano eu tive aumento de 10% na minha elevação, não acabou o ano ainda. Acredito que dá para chegar quase nos 110 mil metros de elevação. Está faltando 2 e pouco. Na verdade, com o que eu já treinei essa semana, já diminuiu. Mas temos aí possibilidade de melhorar. Tá? E tem uns dados lá que ele te mostra os seus PRs, mas eu vou botar aí para você olhar os seus Local Legends. O Local Legends, ele é uma novidade no Strava, mas ele premia, ele faz notar, ele ressalta as pessoas que tiveram maior número de frequência em determinados trechos, que são aqueles segmentos. O fato de você estar listado aí entre Local Legends mostra muito da sua determinação, da sua resiliência, do seu empenho em relação aos seus treinamentos. E o Local Legend funciona assim: o maior número de esforços repetidos naquele segmento nos últimos 90 dias. Né? Hoje eu estou com 60 Local Legends. Eu tenho Local Legends em praticamente todos os lugares que eu corro. Vila Velha, Viana, Cariacica, Domingos Martins, Pedra Azul, Rio, Paraty. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho sistematicamente um número de repetições que referencia as vezes que eu treino, então, o número total de sessões de treino e a frequência dentro de 90 dias e, muitas vezes, a frequência com que no mesmo dia eu passo no mesmo segmento. Ou seja, é um prêmio à consistência. Então, olhem para os Local Legends com atenção, porque ele pode estar te mostrando qualidades muito legais que você desenvolve e às vezes você não consegue perceber. Bom, para a gente finalizar a conversa do resumo anual, eu vou falar para vocês noções para
olhar no próximo ano. A primeira, isso em vista a gente ter um relatório melhor, né? Claro. Quando você já está satisfeito, beleza, só repetir a fórmula. Quando você acha que pode melhorar, quais as medidas que a gente pode tomar para melhorar o resumo anual do Strava? Melhorando o resumo anual do Strava, você vai estar melhorando a sua performance geral, tá? Então, você vai estar tendo mais benefícios advindos da sua prática esportiva. A primeira é a duração da sessão. Então, a gente tem lá a duração média da sessão. E eu quero dar para você duas noções. A primeira, para quem treina endurance, a noção comercial de 1 hora de aula, ela é pouca. Ou seja, eu trabalho ainda a maioria das sessões de treino com vocês com sessões de 1 hora. Para a maioria das pessoas, essa sessão de 1 hora é pouca. 1 hora é pouco. Ok, mas eu como treinador, preciso me adequar à mentalidade que vocês têm, e a mentalidade que vocês têm, ela disponibiliza o tempo que vocês disponibilizam para cuidar da saúde física de vocês, tá certo? Então, 1 hora é pouco. Pensem nisso. A outra coisa, se 1 hora é pouco, quando você desconta da sua 1 hora, hoje está calor, tirei 10 minutos. Hoje, não sei o que, esqueci a água, tirei 10 minutos do treino. Hoje eu economizei 5 minutos porque eu tenho que fazer não sei o que depois. Hoje eu tirei 10 minutos porque eu tô cansado. Hoje, cara, 10 minutos num dia não dá para nada, né? Você fala assim, pô, não dá nem para eu sentar e tomar um cafezinho com esses 10 minutos. Mas se você pegar 10 minutos durante 329 dias, como eu treinei, eu tirar 10 minutos por dia, caralho, é muito tempo de desconto. Dá para fazer muita coisa nesse descontinho. Tá certo? O descontinho é no treino, dá 1 hora, é no treino do sábado e domingo, onde você, eu tenho 3 horas aqui de treino, 3 horas é em movimento, 2 horas é em movimento, 1 hora é em movimento. Vocês têm esse negócio de não pausar o treino, para ser realista. Não, é em movimento. Então, se você não consegue monitorar o quanto tempo você está em movimento, treinando efetivamente, pause o seu relógio, para você contabilizar apenas aquilo que interessa. Só interessa o tempo em que você está em movimento, ok? E vocês vão descontando. No final do ano, você saiu, investiu para sair de casa, para treinar aquele tempo, você desconta. No final do ano, seu investimento está indo embora em descontos de duração. Repense. A altimetria. Praticamente todo mundo que treina comigo tem tênis de subida. Mesmo o pessoal da corrida de rua. Porque o treino de subida é um treino super importante para seu output de potência. Certo? Sem desempenhar potência, você não vai ter resultado. E para você fazer isso só no plano, você vai expor sua carcaça há muito tempo sobre velocidades muito altas. Então, é uma estratégia. Treino de subida é uma estratégia de exprimir mais potência com menos esforço relativo, tá? Aí você tem lá 40 minutos de sobe e desce, 60 minutos de sobe e desce. E você começa com uma ladeira fodida, depois de 2 semanas você vai e pega uma ladeira
leite condensado ou leite em pó. E aí você bota só o output de potência despenca. Não tenho palavras doces para vocês referente a isso. Cara, quanto mais você facilita a sua vida, mais você dificulta a sua vida. É isso. Aí você, assim, ai, professor, eu queria ter tido esse resultado. Cara, você docilizou o treino, tá? Você economizou na força, você economizou na intensidade, você economizou na duração, você desperdiçou esse monte de input e depois você vem se questionar sobre o resultado. É uma questão de você com você pensar isso e refazer. Tem um ano inteiro aí para refazer essa noção de que quando você facilita para você, você dificulta a sua vida. E em termos de corrida. Ponto pacífico, tá? Nem vou falar muito, que é para eu não ser insensível, não passar por insensível, mas eu não tô nem aí mesmo. Deixa eu falar. Ok. Valorização de com. King of the Mountain era um... King of the Mountain, lá no primórdio do Strava, não sei se vocês estavam por aqui quando o Strava começou, mas era uma associação que vinha do videogame, que tinha lá umas modalidades de tiro em primeira pessoa, que tinha uma modalidade que chamava King of the Mountain, que era o cara que ficava mais tempo na zona de risco. Trouxeram isso para o Strava, e aí começaram com os segmentos de subida. Então, segmentos com subida, quem tivesse melhor tempo era o King of the Mountain. Depois colocaram isso para todos os segmentos. E as pessoas que têm os tempos mais rápidos no segmento, eles têm um título de com. King of the Mountain, então com. E esses segmentos, eles têm um ranking. Nesses rankings, você pode ter os seus PRs registrados. E muita gente valoriza essa porra de PR, mas entende pouco o que quer dizer o personal record. Tá? O que é o personal record? O personal record é a expressão máxima que você consegue do seu desempenho naquela condição que o segmento traz. Beleza. Talvez a coisa que eu mais escute em relação à avaliação de treino, quase todo mundo se pauta por PR. Porém, não entende que o PR é o dia que você vai lá para mastigar cacto. É o dia que você vai para fazer PR. Ou seja, o dia que você está passeando, né, e não vê o PR, você fala assim, pô, o treino foi bom, mas não teve nenhum PR. Cara, você não foi para PR, então para de se cobrar PR quando você vai passear. Treino de intervalado fartlek. Porra, não... E aí PR, tem aquelas tendências ridículas lá que o Strava tem. Strava, você é muito legal, mas você tem muita bosta, muita coisa ridícula. Certo? Tendência de desempenho. Aí você faz um treino de fartlek, por exemplo, onde você tem muito tempo em baixa velocidade. E aí a tendência te joga para baixo. Você vem todo... O treino não foi bom porque minha tendência caiu. Cara, deixa... Porra, não seja essa pessoa tão... né, que se olha pouco. Cara, o treino não é para ser aumento de tendência. Esse treino não é para elevar teu fitness. Não na estatística do Strava. O Strava só trabalha
com duas variáveis, distância e pace médio. Se você não aumenta a distância ou se você não aumenta pace médio, ele não te nota. A gente não está aqui para fazer isso. A gente não está aqui para aumentar distâncias sistematicamente. A gente não está aqui para aumentar pace médio sistematicamente nas sessões de treino. Entenda isso. E para de olhar para a porra da tendência do Strava. Você vai ser muito mais feliz. Para de ficar comparando teus números com os coleguinhas. Não é. Então, cara, com é pro dia que você vai assim, hoje, ou meu treino está programado um treino muito fodido, ou eu vou sair para comer o pão que o diabo amassou. Aí você olha para a folhinha de com. Senão, não perca o seu tempo. Os outros dados de avaliação, não perca o seu tempo. E aí eu vou entrar na inteligência artificial, que seus Garmin Coaches e o seu Strava trazem. Cara, a inteligência artificial da plataforma de treino é burra. Porque qualquer um que sabe o mínimo de inteligência artificial sabe que você precisa colocar os inputs corretos. Você precisa ensinar a inteligência artificial a te olhar. Então, se a inteligência artificial não tem acesso à sua planilha e ao viés da sua planilha e a maneira como o seu treinador concebe a planilha, ele não tem condição de avaliar o seu desempenho e de emitir qualquer opinião que seja, né, ponderada. Olhe para seus coaches aí de inteligência artificial e saiba procurar o que ele tem para te dar de bom. Pouquíssimo. Ele não sabe o que você está fazendo. Ele não sabe o que você está fazendo. Ele vai falar, a única coisa que ele vai acertar é sobre a sua consistência. Ele vai te falar, que você, mais uma vez, ou quando você falhou na semana, ele vai falar assim, sua consistência diminuiu. Isso aí é verdade. Mas o resto, ele não sabe. Né? Seus treinos não são feitos para agradar a inteligência artificial das plataformas de treino. Então, em resumo, isso é o que eu tinha para falar para vocês. O resumo do Strava por dois pontos de vista. É um jeito de você entender melhor a plataforma que você lida e é uma maneira para você olhar para você de maneira mais consciente, mais madura e entender como você vai tirar mais de você. Ok? Porque você precisa tirar mais de você. É por isso que você está fazendo atividade física. É por isso que você está treinando. É por isso que você está treinando orientado. Você está aqui para tirar cada vez mais de você. Se você estava esperando uma outra mensagem, desculpa te decepcionar, mas você precisa se apertar mais e ano que vem vai precisar se apertar mais ainda. E no outro, mais ainda. Porque a vida vai passando e a gente está correndo atrás sempre com algum prejuízo. Tá bom? Aguardo os comentários no vídeo, os comentários no privado, os comentários quando a gente se encontra na rua. Fiquem bem, bons treinos e um grande 2025 de treinos de competições, de desafios para vocês. Up!